Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler, os irmãos acompanharão, para nós ganharmos tempo. Vai ser o texto pelo qual está inserida a nossa mensagem, do versículo 21 ao versículo 59. João 8, versículo 21 ao versículo 59. Nos diz assim a palavra do Senhor. João 8, versículo 21. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: Somos descendências de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra?
Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônios. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Jesus, a verdade que liberta. A Bíblia, amados irmãos, ela é bem clara. Ela ensina que todo homem é pecador. E nessa condição de pecador, todo ser humano está despojado de qualquer liberdade. Por isso que Jesus, aí no versículo 34 do capítulo 8, ele disse o seguinte: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E é interessante nós observarmos esta escravidão. Esta escravidão, ela não é uma escravidão política. Ela também não é uma escravidão econômica. Ela não é também uma escravidão social. Mas ela é uma escravidão espiritual. Espiritualmente, o homem está escravizado. Ele não tem sequer nenhuma liberdade. A Bíblia nos mostra que o homem, ele vive sob a opressão do pecado, de Satanás, que é o príncipe deste mundo, da lei de Deus que o condena a cada dia, e também ele vive sob a opressão da morte, porque o salário do pecado é a morte. E o interessante é que o problema se agrava cada vez mais para o homem natural, porque o homem não pode libertar-se a si mesmo. Espiritualmente ele está escravizado, ele não tem liberdade, ele não pode fazer nada para se libertar desta escravidão.
Ele não pode organizar a sua vida como se fosse uma pessoa livre. E é nessa impossibilidade do homem que Jesus aparece como o verdadeiro libertador. Por isso que a Bíblia mostra, e Isaías já havia profetizado cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Lá em Isaías capítulo 61, versículo 1, nos diz o seguinte: Ele é o ungido de Deus. Diz assim: Ele veio para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Quem são estes que estão cativos? Quem são estes que estão algemados? São os seres humanos que estão mortos nos seus delitos e pecados. O homem está escravizado espiritualmente. Por isso, como eu citei aqui Isaías 61, versículo 1, que Jesus veio proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. O homem natural, ele está cativo. Ele só busca fazer a vontade do diabo, a vontade do mundo, as seduções que estão no mundo. Ele não tem força para buscar a Deus por si só. Ele precisa que alguém o liberte desta escravidão. Jesus, aqui no texto que nós lemos no capítulo 8, do versículo 21 ao 59, Jesus vai defender a sua missão e autoridade perante os judeus. No seu discurso, Jesus vai mostrar o perigo que os judeus corriam de morrer em seus pecados. E o texto nós vamos ver que Jesus alerta e mostra aos judeus que eles estavam correndo o perigo de morrer em seus pecados. Por quê, amados? Porque rejeitar a Jesus implica permanecer morto espiritualmente. E Jesus vai mostrar aqui, do versículo 21 do capítulo 8 de João ao versículo 59, que só Jesus é a verdade que liberta o homem da escravidão espiritual. Só Ele tem esse poder. O homem por si só não pode se libertar. E nesta noite, amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos acerca de duas verdades, pelas quais nós iremos rever em vários versículos aqui, do texto que acabamos de ler. E a primeira verdade que eu quero destacar é a seguinte, que o texto nos mostra. O texto que nós iremos meditar, veremos que como uma pessoa pode morrer em seus pecados. E em segundo lugar, nós veremos quem são os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Primeiramente, nós veremos, e Jesus vai nos mostrar. João deixou escrito as palavras proferidas por Jesus, como uma pessoa pode morrer em seus pecados. De 4 formas. A primeira delas, versículo 21, aí do texto que nós lemos. De outra feita, lhes falou dizendo, ou seja, Jesus, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir.
Então Jesus vai mostrar aqui a primeira forma que uma pessoa morre em seus pecados, é quando uma pessoa se considera justa diante de Deus. É a questão da justiça própria. O texto aqui nos mostra que Jesus, ele falou para os judeus que Jesus estava indo para a presença do Pai. E para onde Jesus ia, os judeus não poderiam ir por causa dos seus pecados. E por que Jesus fala estas palavras? Amados irmãos, os judeus, eles se achavam justos, perfeitos moralmente. Eles não se viam como os outros demais pecadores. Eles haviam estabelecido o modelo da salvação pelas obras. E a Bíblia, ela é bem clara. Ninguém pode se justificar diante de Deus pelas obras. Então Jesus vai mostrar claramente isso aqui a eles. Se alguém deseja morrer em seus pecados, basta confiar na sua justiça própria. E era isso que os judeus aqui estavam retrucando com Jesus. Jesus já havia corrigido eles acerca da mulher que foi pega em adultério. Jesus já havia dito anteriormente a eles que Jesus, só Ele é a luz que ilumina todo ser humano. E Jesus aqui vai mostrar que ninguém pode se justificar diante de Deus pela sua justiça própria. Eles não queriam crer em Jesus, pois o homem só pode ser justificado pela fé em Jesus Cristo. Assim como eles diziam que eram filhos de Abraão, Abraão foi justificado não por obras, mas pela fé. E eles diziam que eram filhos de Abraão, mas não criam em Abraão, naquilo que Abraão cria. Por isso que Jesus nos mostra aqui que uma pessoa morre em seus pecados, primeiramente, por se considerar justa. É o pecado da justiça própria. E tem muitas pessoas querendo se justificar diante de Deus pelas obras, pela justiça própria, por aquilo que praticam. Mas o homem, ele é justificado pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei, assim como foi justificado o pai da fé, Abraão. E Jesus mostra essa primeira verdade, que uma pessoa morre em seus pecados por se justificar, se considerar uma pessoa justa diante de Deus. Mas também, em segundo lugar, Jesus vai mostrar outra forma que uma pessoa morre em seus pecados. Está aí no versículo 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então Jesus mostra aqui em segundo lugar a segunda forma que uma pessoa morre em seus pecados. É uma pessoa mundana. Aquelas pessoas que só aspiram às coisas deste mundo. E a palavra mundo aqui não é o sentido físico, é o sistema espiritual que está em oposição a Deus. Os judeus faziam parte desse sistema, que era encabeçado por Satanás. E Jesus diz a eles não estavam crendo em Jesus, porque eles não eram filhos nem filhas de Deus.
não eram verdadeiros filhos de Abraão na fé, mas eles tinham um pai, que era o diabo. É tanto que eles esperavam, e muitos judeus ainda esperam, um Messias que viessem libertar Jesus da opressão dos romanos. Mas Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. O reino de Jesus é espiritual, é libertar o ser humano da escravidão espiritual, não da escravidão física. Mas os judeus pensavam apenas nas coisas deste mundo, eram mundanos. E quantas pessoas têm buscado a Deus apenas pelos prazeres transitórios do pecado, pelas seduções que estão no mundo, e muitos estão até aderindo ao sistema espiritual que está em oposição a Deus aqui no mundo. Muitos cristãos estão cedendo pouco a pouco, mas Jesus diz que Ele e os seus escolhidos que estão no mundo, eles estão no mundo, mas não pertencem a esse mundo, porque o mundo não são dignos deles. Está lá em João capítulo 17, versículo 16. Vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. E quando nós vamos lá para o autor do livro aos Hebreus, os heróis da galeria da fé, depois do autor citar vários exemplos de fé que esteve aqui no mundo, desde o justo Abel a tantos outros que ele cita lá no capítulo 11, ele diz que estes homens, o mundo não eram dignos dele, porque jamais se curvaram ao poder espiritual que está em oposição a Deus aqui neste mundo. Mas os judeus da época de Jesus, muitos, Jesus alerta a eles, porque eles queriam se justificar primeiramente pelas obras, pela justiça própria. E Jesus disse que uma pessoa vai morrer nos seus delitos e pecados desta forma. Uma pessoa também que é mundana só olha para as coisas deste mundo e não as coisas lá do alto. É uma pessoa também que morre ou morrerá em seus pecados. Mas também, em terceiro lugar, a outra forma que Jesus nos mostra que uma pessoa morre em seus pecados está aí no versículo 24 de João capítulo 8. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. A terceira forma que Jesus diz que uma pessoa morre em seus pecados é quando ela não crê ou não acredita que Jesus, Ele é Deus. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou. Vocês não creem que eu sou o Deus, eu sou, que falei lá com Moisés para libertar o povo do Egito. Por isso vocês morrerão nos seus pecados. O pecado fatal, amados irmãos, em o ser humano não crer em Jesus como o grande Deus eu sou. Jesus, amados irmãos, ele já tinha falado anteriormente. Aqueles que têm fome espiritual, ele é o pão da vida. Aqueles que estão perdidos, ele é o caminho.
Aqueles que estão nas trevas, Ele é a luz. E para aquele que está morto espiritualmente, Ele é a vida. Por isso Jesus Cristo disse: por isso eu digo que vocês morrerão nos vossos pecados. Vocês não creem que eu sou. Eu sou o único alimento que pode alimentar espiritualmente as vossas almas. Eu sou a única luz que pode retirar vocês das trevas. Eu sou a única vida que pode trazer vida a você que está morto espiritualmente. Porque eu sou a própria vida. Por isso que João já havia dito lá no capítulo 3, versículo 35 e 36, quem crê em Jesus tem a vida eterna, mas quem não crê em Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Por isso que um homem morre em seus pecados quando ele não acredita, quando ele não crê na pessoa de Jesus como o grande Deus eu sou. João também na segunda carta lá diz àqueles que negam que Cristo veio em carne, nem o recebam em casas, nem lhes dei boas-vindas, porque estão negando a divindade de Jesus Cristo. Então, em terceiro lugar, Jesus mostra que uma pessoa morre em seus pecados quando ele não crer nele como o grande Deus eu sou. Mas há uma quarta e última forma que Jesus vai morrer, que uma pessoa morrerá em seus pecados. Está aí no versículo 25. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio eu vos tenho dito? Os judeus, amados, insistiam em sua ignorância deliberada. Por isso Jesus vai mostrar aqui que o homem pode morrer em seus pecados por ignorância espiritual. Os judeus insistiam em sua ignorância deliberada. Quem és tu? Eles aqui agem como se não tivessem ouvido Jesus, e num tom de escárnio e zombaria: quem és tu? Jesus havia dito desde o princípio que ele era o enviado de Deus, e quando ele fosse crucificado, todos saberiam que ele era o Salvador. Veja o que é que diz aí o versículo 26 e o versículo 28. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas eu digo ao mundo. Jesus está declarando aqui para os judeus que ele é o enviado de Deus para salvar o pecador. Versículo também 28, Jesus vai dizer: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, os judeus, Jesus já havia dito a eles, Jesus já havia declarado que ele era o Salvador, mas eles, na sua ignorância espiritual, zombavam de Jesus, escarneciam de Jesus, tratavam Jesus como um homem qualquer. E Jesus mostra, aqui em quarto lugar,
E uma pessoa morre em seus pecados por ignorar a pessoa de Jesus Cristo. São ignorantes espirituais. Então, meus amados, resumindo, Jesus sabia de onde vinha e para onde ia. Ele iria embora para o céu. Ele veio do alto e voltaria para lá. Ele é o Messias enviado de Deus. Ele seria crucificado, seria morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitaria. Os fariseus, porém, morreriam em seus pecados. Por quê? Como nós vimos, eles são de baixo, são do mundo e não poderiam ir para onde Jesus estava voltando. Queriam se justificar pelas obras, se declaravam justos, eram mundanos, aspiravam apenas coisas deste mundo, não pensavam nas coisas do alto, não criam em Jesus como um Deus de Israel, o grande eu sou, e eram ignorantes espirituais. Por isso que Jesus disse a eles: olha, eu vou voltar para de onde eu saí, e vocês não poderão ir. Sabem por quê? Vocês são ignorantes espirituais, vocês não creem em mim, e vocês querem se justificar diante do meu Pai pelas obras que vocês praticam. Não foi assim que procedeu Abraão. Abraão creu quando viu o meu dia e se alegrou. Vocês dizem que são descendentes de Abraão, mas vocês não estão agindo como Abraão. Portanto, amados irmãos, assim são todos os que não creem em Jesus, que não entregam suas vidas a Jesus, que tentam se justificar diante de Deus pelas suas obras e querem ser salvos pelas as boas obras que praticam. E Jesus mostra ali para os judeus e nos mostra também nesta noite que o homem, ele é pecador e por consequência ele é escravo do pecado, ele é escravo do diabo, ele é escravo da lei, que a lei só faz o condenar, e ele é escravo também da morte, pois o salário do pecado é a morte. E vimos também que somente Jesus é que pode libertar o homem da sua escravidão. O homem, seja homem ou mulher, que morrer sem crer em Jesus Cristo, morrerão fisicamente e morrerão eternamente e serão banidos da face de Deus para todo sempre. Por isso, amados irmãos, esta é a primeira verdade que eu trouxe para compartilhar com os irmãos, conforme o texto que acabamos de ler. Uma pessoa morre em seus pecados, por declarar justa diante de Deus pelas obras da lei, por não crer em Jesus, por ser mundana e por ser ignorante espiritual. Mas também, em segundo lugar, eu quero destacar uma segunda verdade para todos que estão me ouvindo nesta noite. Do versículo 31 ao versículo 36, que o texto vai mostrar quem são os verdadeiros discípulos de Jesus. E o ensino principal desta passagem aqui, do versículo 31 ao versículo 36, é o ensino que mostra o verdadeiro discípulo de Jesus e vai nos mostrar a verdadeira liberdade. E como nós veremos,
Somente o verdadeiro discípulo pode desfrutar de uma verdadeira liberdade. Os judeus aqui, eles se diziam, alguns deles, crentes em Jesus, mas Jesus sabia que a fé deles não tinha muita consistência. É tanto que no versículo 45, veja o que é que Jesus vai dizer. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Jesus, ele vai nos mostrar 4 ensinamentos preciosos, nos mostrando quem são os verdadeiros discípulos dele. Quem são os verdadeiros discípulos de Jesus? O que Jesus nos mostra aqui, que João deixou escrito para as nossas vidas? Jesus vai mostrar, primeiramente, que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo. Versículo 30, veja o que é que diz. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Então, vejam só, o discipulado verdadeiro nasce quando ele passa a crer na pessoa e no ensino de Jesus Cristo. Tudo na vida cristã começa com a fé, pois a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus e receber dele alguma bênção espiritual. E a Bíblia também ensina que a fé é promovida por Deus soberanamente no coração dos eleitos de Deus que estão aqui na terra. Paulo, escrevendo a Tito, na sua carta, no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz o seguinte a Tito: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, amados, a fé salvadora que nós devemos proclamar neste mundo é para os eleitos de Deus que estão ainda perdidos aqui neste mundo. Estes precisam ouvir a fé verdadeira, porque eles foram eleitos antes da fundação do mundo, para que pudessem crer na pessoa bendita de Jesus. Não só crer em Jesus, mas também crerem nos seus ensinamentos. Por isso que Paulo, escrevendo a Tito, ele diz: para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Porque um verdadeiro discípulo, amados irmãos, ele crê na pessoa de Jesus Cristo, crê nos ensinamentos de Jesus Cristo, porque os ensinamentos de Jesus Cristo vai levar o verdadeiro discípulo a uma vida de piedade diante de Deus. E esta fé, ela é produzida pela pregação da palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos também, capítulo 10, versículo 17, ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. Paulo afirma também, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, dizendo que a fé não é de todos,
A fé é só dos eleitos de Deus que estão no mundo. Por isso, Jesus aqui mostra, o texto também nos mostra aqui no versículo 30, que não foram todos que creram em Jesus. Muitos creram nele, não foram todos. Alguns creram em Jesus Cristo, mostrando que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que crê primeiramente em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos. Esta é a primeira marca do verdadeiro discípulo de Jesus. Mas também Jesus vai mostrar outra marca nos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Está aí no versículo 31. Veja o que é que Jesus vai mostrar. Disse, pois, Jesus a quem? Aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Crê em Jesus Cristo e nos seus ensinamentos. Esta é a primeira marca do verdadeiro discípulo. A segunda marca é que é aquele que permanece na palavra de Cristo. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O verbo aqui traduzido por permanecer pode ser traduzido também por guardar e obedecer. É o verbo no grego meno. Permanecer pode ser traduzido também em guardar ou obedecer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se vocês guardarem ou obedecerem a minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Amados irmãos, não basta crer na palavra, é preciso permanecer na palavra. Uma coisa é eu crer na palavra, outra coisa sou eu permanecer na palavra. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem um compromisso com Jesus e com a sua palavra. Ele tem um compromisso com Jesus e tem um compromisso com a palavra de Deus. A palavra na vida dele jamais se apartará, porque ele ama essa palavra. Ele guarda essa palavra no seu coração para não pecar contra Deus. A palavra na vida do verdadeiro discípulo de Jesus, ela ocupa a sua mente, ela ocupa todo o seu coração, todo o seu ser, ela ocupa toda a sua afeição. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele faz isso porque ele honra a palavra de Deus, ele confia na palavra de Deus, ele ama a palavra do Senhor. Mas aqueles que a palavra não ocupa sua mente, não ocupa seu coração, as suas afeições, aqueles que não honram, não confiam e não amam a palavra verdadeira, olha o que é que Jesus vai dizer, o versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Vocês não creem em mim verdadeiramente, vocês não creem na minha palavra, nos meus ensinamentos,
Vocês não guardam a minha palavra, vocês não permanecem na minha palavra, vocês não amam a minha palavra, vocês não honram a minha palavra. Por isso vocês procuram matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Amados irmãos, como Jesus era direto, ele confrontava o pecador. Em outras palavras, em muitos judeus não havia lugar para a palavra de Cristo no coração de muitos. Apenas alguns creram. Por isso, Jesus reforça: se vocês que creram em mim permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Mas se vocês não permanecerem, se vocês não guardarem, se vocês não obedecerem, se vocês não amarem, se vocês não guardarem esta palavra, vocês estão demonstrando que não são verdadeiramente meus discípulos. Que lição para os nossos dias, amados irmãos. Como nós podemos ver tantas pessoas que se denominam discípulos e discípulas de Jesus, mas não amam a palavra, não têm afeição à palavra de Deus, não guardam essa palavra no coração para não pecarem contra Deus, pecam deliberadamente, fazem o que querem, ainda batem no peito e dizem: a minha vida mando eu. Jesus não é Senhor dessas pessoas, não são verdadeiramente discípulos de Jesus. A palavra de Deus não estão permanecendo na vida deles, não estão guardando a palavra de Cristo, não estão guardando os ensinamentos, não estão honrando a palavra que um dia vos foram confiadas. E Jesus é bem claro, mostra aqui em segundo lugar que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que permanece na sua palavra. Ele crê em Jesus e nos seus ensinamentos, ele permanece nos ensinamentos de Jesus, mas em terceiro lugar também Jesus vai mostrar, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus mostra que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que recebe a revelação da verdade. E conhecereis a verdade. Graças a Deus, amados, a verdade existe. A verdade absoluta existe. E ela pode ser conhecida. Deus existe e com Ele está toda a verdade. Mas esta verdade, ela só pode ser conhecida se for por uma revelação sobrenatural. Diz as Escrituras, lá em João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem só pode receber a revelação desta verdade de uma forma sobrenatural. Por isso que o apóstolo Paulo, se referindo aos crentes lá de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 6, disse que Deus iluminou o nosso entendimento para compreendermos a verdade que é Jesus Cristo. Tem que ter a ação sobrenatural de Deus para conhecermos a verdade. Jesus afirmou de maneira indubitável que ninguém jamais conhece a Deus sem
que o Filho o revele. Só Jesus, que é a verdade, pode revelar a mim e a você esta verdade de forma sobrenatural. E isto Jesus diz, que Ele revela a quem Deus quer, não é a todos. Abram comigo aí, não desmarquem, João 8, marquem aí, abram comigo, lá em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 27. Veja o que é que Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, amados irmãos, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, Jesus nos mostra aqui que ele crê na pessoa bendita de Jesus e nos seus ensinos, permanece nos ensinamentos de Jesus Cristo, mas recebe a revelação da verdade de forma sobrenatural. É Jesus que revela a verdade de Deus a quem o Pai quiser. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amados irmãos, é pela vontade de Deus e por intermédio de Jesus que temos acesso à verdade. Jesus, Ele é a verdade que nos foi revelada para sermos conduzidos ao Deus verdadeiro. Quem não é conduzido por Jesus, jamais chegarão a Deus. Voltem aí para o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha o que Jesus diz na última parte: ninguém vem ao Pai senão por mim. Como eu falei anteriormente, é pela vontade de Deus, por intermédio de Jesus, que temos acesso à verdade. Jesus é a verdade que nos foi revelada para sermos conduzidos ao Deus verdadeiro. Por isso Jesus ensina aqui que o verdadeiro discípulo dele, ele recebe a revelação da verdade. E esta revelação é algo sobrenatural. Só Jesus é que pode revelar para os seus eleitos. Crê em Jesus, permanece em Jesus, recebe a revelação da verdade, mas a quarta e última marca do verdadeiro discípulo que Jesus vai nos mostrar no texto. A parte B do versículo 32. E a verdade vos libertará. O verdadeiro discípulo de Jesus experimenta a verdadeira liberdade por intermédio do conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. A liberdade aqui, amados, não é para praticarmos o que nós queremos ou bem entendemos. A liberdade aqui
significa a libertação do pecado. Uma pessoa, quando conhece a verdade o liberta. A pessoa é livre, porque o pecado agora não tem mais domínio sobre ela. A palavra de Cristo agora vai passar a dominar seu coração e a sua vida. Ele vai estar livre agora, e ele vai ter prazer de fazer tão somente a vontade de Jesus Cristo. Este sim é a quarta e última marca do verdadeiro discípulo ou discípula de Jesus Cristo. Ele ou ela está livre, não para praticar o que bem quer ou o que bem entende. Isso é libertinagem, mas a liberdade que recebida quando conhece a verdade que é Jesus, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Ela vai dominar agora seus impulsos. A palavra de Cristo vai estar implantada lá no seu coração e em toda a sua vida. A pessoa livre recebe a liberdade agora espiritual, coisa que ele ou ela não tinha antes. E agora ela escolhe não pecar mais contra Deus. Antes ela tinha prazer de continuar pecando, pecado sobre pecado, porque ela era uma escrava do pecado. Mas agora, liberta pela verdade, ela não tem mais prazer de pecar. Ela vai refutar, ela vai odiar o pecado. Todo pecador, todo ser humano que não recebeu a salvação de Deus, continua escravo do pecado. Mas o verdadeiro discípulo, ou discípulo de Jesus Cristo, este crê em Jesus, a palavra de Deus, ela ama essa palavra, ela recebe a revelação sobrenatural de Deus, e esta verdade liberta ela da escravidão do pecado. Olhe para a sua vida, meu irmão, olhe para a sua vida, minha irmã. Quem você era antes de conhecer a Cristo? Você tinha prazer de viver no pecado, mas agora você tem prazer de estar lutando contra o pecado. Estas sim, são verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Mas aqueles que vivem na prática do pecado, afundados no pecado, dizendo que são discípulos e discípulos de Jesus, nunca conheceram a verdade, nunca receberam a revelação espiritual, nunca nasceram de novo, continuam escravas do pecado. Que dias difíceis nós estamos vivendo. Pessoas cristãs, discípulos de Jesus, não estão vivendo o que a palavra de Deus nos ensina nos nossos dias. Dias tão difíceis, templos fechados, e o dia para estarmos na casa do Senhor, os dias que as autoridades estão liberando para o povo de Deus vir cultuar a Deus. O povo não tem prazer de estar na casa de Deus. Isso é uma falta de respeito para com a palavra de Deus. Isso é uma falta de respeito para com o Senhor Jesus Cristo. Os cristãos antigamente tinham o prazer quando diziam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas os cristãos dos nossos dias dizem: é um peso muito grande ir à casa do Senhor. Que dias difíceis nós estamos vivendo, amados irmãos.
Então, amados, os verdadeiros discípulos de Jesus conhecem a Jesus, amam os ensinamentos e permanecem nos ensinamentos de Jesus, recebem a revelação sobrenatural da verdade, conhecem a verdade e são libertas pela verdade. Por isso, nós podemos afirmar que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que obedece à palavra de Deus. Não é o pastor Waltz que está dizendo, é o próprio Jesus Cristo. É todo aquele que não vive mais na prática do pecado. Aqueles que dizem que são discípulos ou discípulos de Jesus e vivem na prática do pecado, nunca conheceram a verdade, nunca foram libertas, continuam escravas dos seus pecados. E nós aprendemos aqui com Jesus que somente Jesus pode libertar o homem da escravidão do pecado. E finalizo dizendo o seguinte: os judeus afirmam para Jesus que são filhos de Deus, mas veja o que é que Jesus vai dizer para eles. Versículo 42 do capítulo 8. Nós já estamos concluindo. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. E no versículo 44 Jesus diz, 43 e 44: qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui para os judeus? Vocês são uns mentirosos, rapaz. Vocês dizem que conhecem a Deus, mas se vocês fossem de Deus, vocês creriam nas minhas palavras. O pai de vocês é o diabo. Vocês estão mentindo para vocês mesmos, mas vocês não me enganam. Amados irmãos, os filhos partilham da natureza do pai. Se Deus é nosso pai, diz as Escrituras, nós iremos partilharmos da natureza divina na nossa peregrinação aqui na terra. Foi isso que Pedro disse na sua segunda carta, lá no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Diz que os verdadeiros crentes são coparticipantes da natureza divina. Mas, se o diabo continua ainda sendo pai, continuarão partilhando estes da natureza maligna. Os judeus, como Jesus afirma aqui, eram filhos do diabo. Por isso rejeitaram a verdade, como nós vimos aí no versículo 40, quando diz: mas agora procurai matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Não estavam entendendo o ensino de Jesus, eram incrédulos. Versículo 45 e 46, veja o que é que diz: porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Porque vocês continuam com a mentira.
e passaram a odiar e desejavam matar a Jesus, como nós vimos no versículo 47. E Jesus, como ele ainda é misericordioso, ele encerra a discussão aqui com os líderes judeus, e Jesus ainda convida esses líderes a crer nele. Veja o que é que diz aí o versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Jesus, no final da discussão, ainda faz este apelo para os líderes judeus: olhem, em verdade eu estou dizendo a vocês, se vocês guardarem a minha palavra, vocês não verão a morte eterna. A única maneira de não morrer em pecados é ter a vida eterna, tão somente crendo na pessoa de Jesus, permanecendo no ensino de Jesus. Por isso que Jesus disse para os judeus ali, mesmo sem crer nele: creiam em mim e vocês não verão a morte eterna. Então, amados, acerca dessas duas verdades que eu trouxe para compartilhar nesta noite, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. E se tem alguém ainda que está nessa mesma condição daqueles que foram alertados por Jesus, querem morrer nos seus pecados, pela justiça própria, pela ignorância espiritual, por não crer em Jesus, é hora e é tempo de crer e confiar nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então, nós que somos verdadeiros discípulos e verdadeiras discípulas, que possamos cada vez mais amar essa palavra, amar os seus ensinos, amar a Cristo, honrar a Cristo, obedecer a Cristo, guardar essa palavra em nossos corações para não pecarmos contra Deus. Que Deus nos fortaleça como igreja para lutarmos pela fé, como disse Paulo escrevendo a Tito, a fé que é dos eleitos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.